Livro em Foco apresenta. Resumo do livro. Quincas Borba, de Machado de Assis. Quincas Borba é um romance publicado no final do século XIX. Ele dialoga com as transformações sociais e políticas do Brasil, refletindo um país em transição dos valores românticos para uma crítica mais incisiva da sociedade. A obra propõe uma ruptura com os modelos narrativos anteriores, incorporando um olhar desconstrutivo sobre as instituições e os comportamentos humanos, o que a torna uma ferramenta de análise não apenas literária, mas também filosófica e sociológica. Ao introduzir a filosofia do humanitismo, uma paródia mordaz de teorias evolucionistas e das relações de poder, Machado antecipa discussões modernas sobre ética, individualismo e os mecanismos de dominação social. O cenário é, portanto, um microcosmo onde o autor questiona a ideia de progresso e a validade dos ideais burgueses que regem a ascensão social e a acumulação de capital. A herança e a ascensão de Rubião. No cerne da narrativa, Rubião é apresentado como um homem simples e, à primeira vista, desprovido de ambições desmedidas, cuja vida sofre uma reviravolta ao herdar a fortuna. E, simbolicamente, os preceitos do excêntrico filósofo Quincas Borba. Este legado material e ideológico convoca o protagonista a adentrar o mundo das aparências e das relações de poder, onde o dinheiro funciona como agente transformador e, paradoxalmente, corruptor. O desdobramento do humanitismo. A filosofia do humanitismo, sintetizada pela máxima, ao vencedor, as batatas, permeia cada ação e decisão no romance. Essa doutrina, que preconiza a supremacia dos mais aptos em um ambiente competitivo, serve de pano de fundo para o desenvolvimento do enredo. Rubião, imerso nesse universo, é constantemente confrontado com a realidade implacável de uma sociedade que premia a astúcia e a manipulação, levando-o gradativamente à perda de sua identidade e à ruína moral. A estrutura fragmentada e reflexiva. Machado de Assis adota uma narrativa que mescla elementos de crônica e reflexão introspectiva, permitindo ao leitor uma leitura multifacetada. A alternância entre o relato dos acontecimentos e os comentários mordazes sobre a condição humana cria uma sensação de inevitabilidade trágica, onde cada capítulo parece conduzir o protagonista para um destino selado pelas leis impessoais do humanitismo. Essa estrutura fragmentada reforça a ideia de que a vida é composta por momentos desconexos, mas unidos por um fio condutor de ambiguidade e ironia. Personagens e suas representações simbólicas. Rubião, o homem comum em conflito. Rubião é o personagem central cuja evolução, ou mais precisamente, decadência, simboliza a colisão entre a inocência original e a brutalidade do mundo adulto. Inicialmente retratado como um indivíduo vulnerável e desprovido de malícia, sua ascensão social, impulsionada pelo dinheiro e pelos preceitos do humanitismo, o expõe a situações em que a ingenuidade se transforma em fraqueza. Rubião é, portanto, a personificação do homem que, ao tentar se adaptar às regras de uma sociedade competitiva, acaba subvertendo seus próprios valores e se perdendo em meio a contradições existenciais. Sofia, a encarnação da ambição e da falsidade. Sofia emerge como figura central na dinâmica relacional que leva Rubião à queda. Sua personalidade, marcada pela ambiguidade moral e pela capacidade de manipulação, simboliza as armadilhas do desejo e da ambição. Ela não é simplesmente uma amante ou coadjuvante, mas o reflexo de uma sociedade que, seduzida pelo brilho ilusório do sucesso, esconde intenções egoístas e destrutivas. Sofia personifica a face dupla das relações sociais. A aparência sedutora que, por detrás dos encantos, esconde interesses mesquinhos e a predisposição à traição. Quincas Borba, a presença ausente e ideológica. Embora sua figura física seja efêmera, Quincas Borba, o filósofo excêntrico, atua como um personagem simbólico que transcende sua própria existência. Sua filosofia do humanitismo é o legado que continua a ditar as regras do jogo mesmo após sua morte, funcionando como uma crítica velada aos sistemas de poder que governam a sociedade. Ele representa a ideia de que, mesmo ausente, o pensamento e a ideologia podem exercer um domínio tão real quanto o do dinheiro e do status. Personagens secundários, reflexos de uma sociedade fragmentada. Ao longo do romance, Machado de Assis insere figuras secundárias que ilustram diferentes facetas do comportamento humano e das relações de poder. Esses personagens, embora menos centrais, servem para ampliar o retrato de uma sociedade obcecada pelo lucro, pela aparência e pela competição,
evidenciando a corrupção moral e a instabilidade das relações interpessoais. Temas e simbolismos profundos. A filosofia do humanitismo e a lógica do poder. O humanitismo é a lente pela qual o romance interpreta as relações humanas. Ao resumir sua doutrina na máxima, ao vencedor, as batatas, Machado de Assis propõe uma reflexão amarga sobre a supremacia do interesse próprio e a brutalidade inerente à luta pelo poder. Essa filosofia se desdobra como um comentário irônico sobre a competitividade social, em que os fracos são sistematicamente eliminados ou corrompidos, enquanto os vencedores celebram uma vitória vazia de valores autênticos. A dualidade entre aparência e essência. Um dos eixos centrais do romance é a constante tensão entre o que se mostra e o que se esconde. Os personagens habitam um mundo onde a imagem pública muitas vezes contrasta de maneira dramática com a realidade interior. Essa dualidade evidencia a hipocrisia das convenções sociais e a fragilidade dos laços humanos, revelando como a busca por status pode levar à alienação e ao desmantelamento da verdadeira identidade. A crítica à hipocrisia e à inconstância dos valores. Por meio das trajetórias de Rubião e dos demais personagens, Machado de Assis denuncia uma sociedade imersa na falsidade e no oportunismo. A obra evidencia que mesmo quando o progresso material parece assegurar felicidade e estabilidade, a vacuidade dos relacionamentos e a degradação moral persistem como consequências inevitáveis de um sistema que valoriza o sucesso a qualquer custo. A metáfora do destino trágico. O percurso de Rubião, desde a ascensão até a decadência, pode ser lido como uma metáfora do destino trágico do homem moderno, que ao se submeter às leis impiedosas do humanitismo, se vê destinado à ruína inevitável. Essa trajetória reflete a visão machadiana de que o ambiente social e as circunstâncias muitas vezes conduzem o indivíduo a um destino que, embora previsível, é carregado de ironia e fatalismo. Estilo narrativo e reflexões filosóficas. A ironia como ferramenta de crítica. Machado de Assis utiliza a ironia de forma magistral para desvelar as contradições e os absurdos do comportamento humano. Em Quincas Borba, cada comentário, cada digressão e cada construção narrativa servem para instigar o leitor a olhar além das aparências, desafiando-o a questionar os fundamentos de uma moralidade que, por vezes, parece mais um artifício social do que uma verdade intrínseca. Ambiguidade e incerteza como condição existencial. A linguagem adotada no romance é deliberadamente ambígua, permitindo múltiplas interpretações dos acontecimentos e das motivações dos personagens. Essa incerteza reflete a complexidade da vida e a impossibilidade de se definir uma verdade única sobre a condição humana. Ao mesmo tempo, o estilo narrativo reforça a ideia de que o conhecimento, seja de si mesmo ou dos outros, é sempre parcial e sujeito às distorções impostas por interesses e convenções. O diálogo entre razão e paixão. Entre os conflitos internos de Rubião e as interações com os demais personagens, destaca-se o embate entre a razão e a paixão. Enquanto a lógica fria do humanitismo dita regras aparentemente imutáveis, o elemento afetivo e irracional insiste em transgredir essas barreiras, criando um cenário onde os sentimentos são simultaneamente a fonte de redenção e a causa da própria ruína. Crítica social e legado cultural. Desvendando a sociedade da época. Quincas Borba é, acima de tudo, uma análise perspicaz da sociedade brasileira do final do século XIX. Através da ascensão e queda de Rubião, Machado de Assis expõe a face oculta de um meio social obcecado pela aparência e pelo sucesso material, mas desprovido de valores éticos sólidos. A obra funciona como um espelho crítico que reflete as contradições de uma classe dominante que, apesar de seus progressos, permanece enredada em interesses mesquinhos e na busca incessante pelo poder. A universalidade do drama humano. Embora ambientado em um contexto histórico específico, os dilemas e as ironias apresentados em Quincas Borba transcendem o tempo e o espaço. A narrativa aborda questões universais, como a fragilidade da condição humana, a dualidade dos sentimentos e a inevitabilidade da transformação social, que continuam a ressoar na contemporaneidade, reafirmando o legado perene de Machado de Assis como observador agudo da natureza humana. Reflexões sobre a moralidade e a ética. A obra convida o leitor a repensar os conceitos de sucesso, honra e virtude, desafiando as certezas simplistas de uma moralidade que privilegia a aparência em detrimento da essência. Nesse sentido,
O romance funciona como um alerta sobre os perigos de um sistema de valores que celebra a conquista a qualquer custo, subvertendo a possibilidade de relações autênticas e de um verdadeiro progresso ético. Conclusão: a tragédia do ideal e a realidade impiedosa. O desfecho como reflexão existencial. O destino de Rubião, marcado por sua queda inevitável e pelo colapso de seus relacionamentos, simboliza a tragédia de um homem que se rendeu às leis imutáveis de uma sociedade implacável. O romance não oferece respostas fáceis ou finais redentores. Ao contrário, encerra seu enredo com a sensação de uma justiça trágica, na qual os ideais de ascensão e sucesso se revelam vazios diante da complexidade dos sentimentos humanos. O legado de Machado de Assis. Quincas Borba permanece como uma obra seminal que, por meio de uma narrativa densa e multifacetada, ultrapassa os limites de uma mera história de ascensão e decadência. Ao intercalar filosofia, crítica social e uma análise psicológica afiada, Machado de Assis constrói um retrato atemporal do homem e da sociedade, cujas lições e ironias continuam a desafiar o leitor a enxergar além das convenções e a questionar as certezas impostas pelo mundo moderno. Enfim, Quincas Borba é um romance que, através da trajetória de Rubião e da influência perene do humanitismo, expõe as contradições e a hipocrisia de uma sociedade que premia a aparência e a ambição desmedida, ao mesmo tempo em que denuncia a fragilidade dos laços humanos e a inevitabilidade do destino trágico. A obra, rica em simbolismo e ironia, continua a ser estudada e reinterpretada como um profundo ensaio sobre a condição humana, capaz de dialogar com os dilemas éticos e existenciais de qualquer época. Uau! Deu para ver que este é mais que um livro de romance mesmo. É uma obra-prima. Para se aprofundar mais, dê uma olhadinha no link na descrição do vídeo e confira o livro na íntegra. Se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado e até o próximo vídeo.